Quero saudar minhas amadas irmãs com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, de podermos estar falando um pouco da palavra do Senhor. Aqui, essa parte aqui fala sobre o sacrifício, que Abraão foi fazer, o pedido que o Senhor fez a Abraão. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque, que se encontra aqui em Gênesis 22, que diz: Deus manda Abraão matar seu filho. Nós vimos aqui, irmãos, o que o Senhor falou para Abraão, que diz assim: e aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, E disse: toma agora o seu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Todos conhecem essa passagem. Eu quis ler aqui o começo para que a gente possa entender o que o Senhor falou aqui com Abraão e qual lição o Senhor nos deixou nessa passagem. Eu vejo aqui, irmãos, primeiro, a palavra diz que o Senhor tentou, Como assim o Senhor tentou Abraão? E eu, fui procurar entender essa palavra. O Senhor tentou Abraão. O Senhor sabia, o Senhor conhecia Abraão, o Senhor sabia do que Abraão poderia fazer, do que Abraão poderia, o que Abraão poderia responder para ele. Mas aqui nós vemos que o Senhor tentou Abraão. O Senhor fez uma promessa, E ali, dentro dessa promessa que o Senhor fez a Abraão, agora o Senhor pede seu único filho. Então nós devemos entender o quê? O Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus planos, o Senhor sabe como trabalhar na vida do homem, e muitas das vezes nós só precisamos entender, Abraão aqui, no nosso entendimento, Abraão poderia muito bem dizer assim: meu Deus, e agora? Por que o Senhor pediu meu filho? Numa lógica nossa de entendimento, nós podemos pensar dessa forma: mas por que o Senhor pediu meu filho? Mas Abraão aqui disse para o Senhor que eis-me aqui. E ali nós vemos toda a trajetória que Abraão fez até chegar, ao monte onde Isaque seria sacrificado. Mas o que me trouxe o entendimento, irmãos, é que até Abraão chegar lá, Abraão teve uma trajetória, para se cumprir aquilo que o Senhor falou para ele. Ele levantou de madrugada, ele pegou os seus moços, ele pegou o menino, ele fez uma trajetória até chegar ao local. Só que eu acredito, e nós devemos entender que a nossa trajetória aqui, tudo tem um propósito. E o propósito aqui, na vida de Abraão, era ver realmente o que Abraão faria. Será que Abraão teria realmente coragem ali de matar o seu filho? Será que realmente era isso que o Senhor queria que Abraão fizesse? Matar o seu filho ali, E aí a gente tira uma grande lição dessa passagem. E a grande lição que o Senhor nos deixou, irmãos, foi de obediência. Obedecer à voz do Senhor. Obedecer à ordem do Senhor. E olha o que aconteceu na vida de Abraão por ele ser obediente àquilo que o Senhor falou para ele. Aqui no versículo 17, no versículo 16, diz assim: e disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como a estrela dos céus e como a areia que estaria na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, porquanto obedeceste a minha voz. Todo esse capítulo, que nós lemos, que nós refletimos, que nós pedimos ao Senhor um entendimento para poder falar dele, se resume em obedecer a voz do Senhor, obedecer a ordem do Senhor, obedecer um pedido do Senhor.
Obediência. Irmãos, eu fiquei muito maravilhada com essa passagem, porque o Senhor aqui, todo esse contexto se resume em obediência ao Senhor. Ali o Senhor viu que Abraão era um homem, né, temente, um homem temente à voz do Senhor, né? Porque em tudo que Abraão fez, o Senhor abençoou ele pela obediência dele, como se resume aqui no capítulo 17, né? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E eu quero dizer nessa tarde que é o segredo para a minha e para a tua vitória, é obedecer à voz do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor fala conosco. Muitas das vezes o Senhor nos dá apenas um versículo e quer que a gente medite, quer que a gente ore ou quer que a gente leve uma palavra a alguém. E quantas das vezes nós tememos, mas por que eu? Mas eu não tenho como fazer isso, Senhor, mas como que eu vou fazer? Temos sim, irmãos, porque nós temos o dono da palavra. E o Senhor conhece a mim, conhece a você, e o Senhor sabe como trabalhar na nossa vida. Então eu entendo que nessa passagem o Senhor falou com Abraão, né, e pediu aquilo que de mais precioso ele tinha. Mas não foi mesmo o Senhor que prometeu a ele um filho? E agora pede esse filho? O Senhor sabia como trabalhar na vida de Abraão. E o Senhor sabia como, né, fazer com que Abraão fosse obediente à voz do Senhor. Então eu entendo que muitas das vezes o que resta para mim ou para você é só obedecer, né? O Senhor fala na sua palavra que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantas das vezes nós fazemos jejum, né, oramos, passamos horas e horas orando, ou fazemos uma campanha, mas em tudo isso o Senhor quer de nós o quê? Obediência à sua palavra, né? E que no início nós vemos quando o Senhor falou. E aconteceu que depois dessas coisas que Deus tentou, e aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, né? Então nós vemos que Abraão nem sabia ainda o que o Senhor iria falar com ele, mas o Senhor pediu seu único filho. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Até o momento do sacrifício, quando Isaac pergunta para ele, tá aqui a lenha, né? Tá aqui o altar, tá aqui o cutelo. Mas cadê, né? Mas cadê o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá. Então, Abraão também sabia que Deus iria prover. Então, é isso, irmãos, que nós devemos ter no nosso entendimento, ter na nossa mente, é que o Senhor vai prover. Se o Senhor te mandar, vai na casa de alguém, prega a palavra para ele, o Senhor vai prover a palavra, a forma de você falar. O que você tem que entender é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não fazemos nada sem a direção dele. Mas, assim como ele falou, vai que eu te mostrarei o local. Então ele sabe como fazer, ele sabe como falar comigo para que eu venha entender aquilo que ele quer de mim, aquilo que ele quer que eu faça. E nessa passagem nos deixa um grande exemplo de obediência. Então eu digo para os irmãos dessa tarde, eu digo para as irmãs, eu digo para aqueles que estão ouvindo, que não basta só, irmão, lermos a palavra. Ler a palavra é bom, né? Nos traz um entendimento, nos traz uma sabedoria, mas melhor do que estar lendo a palavra é estar obedecendo aquilo que o Senhor fala conosco. Aqui o Senhor falou com Abraão, mas o Senhor deixou o exemplo para mim e para você, que nós devemos obedecer à voz do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer, aquilo que o Senhor confia a nós. E aqui o Senhor confiou a Abraão. O Senhor confiou a Abraão, né? É o teu único filho, né? O teu único filho. Mas o Senhor pediu para ele, o único filho dele. O que o Senhor tem pedido para nós? O que o Senhor tem falado conosco? E que muitas das vezes nós, né, até questionamos. Ai, mas Senhor, mas por que eu?
mas que nessa tarde eu e você possa ter a certeza de que o Senhor confiou a mim e confiou a você, seja para levar a palavra a alguém, seja para orar por alguém, seja para fazer um trabalho evangelístico, né? Seja para uma consagração, uma visita, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, irmãos. O Senhor sabe como trabalhar. Então, que eu e você possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Né? Faz, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque sabemos que a vontade e o querer do Senhor é boa, perfeita, agradável. Então, que nessa tarde eu e você possa, né, refletir sobre o que foi Abraão nessa passagem. Abraão fez aquilo que o Senhor pediu para ele. Ele pegou seu filho, ele levou ao local que o Senhor preparou e ali ele ia sacrificar. Mas, conhecendo o Senhor, o que estava no coração de Abraão e que Abraão realmente iria fazer, o Senhor brada para dizer, né? Não faça mal ao menino, né? Porque eu já tenho provido o cordeiro. Então eu quero dizer que nada sai do controle das mãos do Senhor. E eu e você temos que ter essa certeza que tudo aquilo que o Senhor me mandar, ou que o Senhor te mandar, né? Ele sabe como fazer e o momento certo de operar. Então que eu e você fiquemos com essa passagem, fiquemos com essa palavra e não esquecemos que o versículo 18 diz assim, né? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então sejamos obedientes à voz do Senhor, né? Para que possamos ser participantes das promessas e das bênçãos que tem reservado para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.